Bom dia, estamos em Gênesis 20, dando continuidade às nossas leituras. Então, que o Senhor fale conosco através desses versículos, através dessas palavras, que possam ser alimento para o nosso dia hoje, para o nosso domingo. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: Matarás também uma nação justa? Não, me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão. Em sinceridade do meu coração e em pureza de minhas mãos tenho feito isso. E diz-lhes Deus em sonhos: Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, porque profeta é e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhes: Que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazer de sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizestes aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me fará em todo lugar aonde viermos. Dize de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente as madres de Abimeleque, da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. A Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era de idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando Isaque nasceu, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos?
porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará como meu filho com Isaque. E pareceu esta palavra muito má, mas aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água e o odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre d'água, e deu-lhe de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me fará a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. Tomou Abraão as ovelhas e vacas, deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos o concerto. Pôs Abraão, porém, a parte de 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levou Abimeleque e Ficol, príncipe dos exércitos, e tornaram para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Amém, amém. Abençoado domingo para todos nós.